Bom, então, nesse vídeo quero mostrar duas ferramentas mais do Pictures interessante. Tem o Shape, duas características interessantes. Tem um Shape, que é o Thicken, que é basicamente fazer enlargamento, engrossamento, algo assim. E também o Enclosure, certo? Que também significa fazer um envelopamento, algo no sentido de criar uma caixa interseccional objetos, tá? As duas ferramentas interessantes que eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui Weekend e Enclosure. Tá? São as duas ferramentas que eu vou mostrar aqui bem rapidamente. Bastante intuitivas, tá? Fáceis de usar também, então uh, uh, vai ser tranquilo fazer. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer duas sketches, eu vou fazer alguns sketches aqui, tá? Os desenhos, tá? Primeiramente eu vou fazer um cilindro, tá? Vou fazer um cilindro aqui, vou colocar diâmetro, 50 milímetros, tá? Eu vou posicionar aqui em relação à origem, tá? Vou colocar uns também. Aí eu tenho um desenho aí, um sketch, tá? Vou fazer outro sketch aqui na parte superior, tá? E aqui eu vou fazer, deixa eu ver, fazer um retângulo. Tá? Essa é uma opção de retângulo com ponto central, assim é mais ou menos aqui assim. Aí, tá? Colocar um tamanho, uns 30 milímetros, e aqui colocar uns 100 milímetros, tá? E posicionado aqui, deixar em, centralizado aqui dentro, deixar 0 milímetros, sem nenhum tamanho, tá? Ops. E esse aqui, em relação à origem, deixar uns 40 minutos. Tá? Então, tem outro desenho aqui. Tá? Então, um desenho em um plano, tá? Um sketch em um plano, um sketch em outro plano, tá? E o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou fazer deixa eu fazer um terceiro sketch. Tá? Então, eu vou criar, fazendo em relação a esse plano frontal, ou melhor, fazer um em cada plano, tá? Então, criar um último sketch aqui no plano da direita. Aqui, tá? Então, vou fazer pode ser um objeto aqui, um hexágono, tá? E aí, eu vou deixar esse hexágono paralelo aqui a esse eixo, tá? E o tamanho dele, eu vou, aqui, eu vou posicionar em relação à origem em milímetros, tá? E em relação aqui, deixar 20 milímetros, tá? O raio deixar 50 minutos. Isso aí tá bom. Tá? Ou seja, eu tenho três desenhos e três esquetes, tá? O que eu vou fazer agora é mostrar a primeira opção, tá? Que é a opção de Thicken, que tá? Essa opção tá aqui. Então, o que isso me permite fazer, tá? Me permite fazer um extrude de várias, basicamente, na prática, um extrude de várias faces ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar essa face daqui, essa face que está aqui, essa face que está aqui. Ou seja, eu tenho três objetos diferentes, tá? E eu vou estar fazendo o extrude desses três objetos ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, se eu colocar, não sei, 20 milímetros, certo? Aqui, e aplicar um OK, isso vai ser aplicado para todos, tá? Então, se eu colocar, não sei, fazer para o outro lado, a 30 milímetros do outro lado, certo? E eu aplicar, vai ser aplicado para todos, tá? Então, é uma ferramenta aí interessante, tá? Permite fazer desenhos aí, tipo, permite fazer objetos aí, otimizar o desenho de objetos, se eu quiser, tá? Se eu aumentar o valor, por exemplo, para 50 milímetros, certo? Eu vou atualizar para todos também. Tá? Então, bem intuitiva, tá? O nome, tá? Como o próprio nome diz, orçamento, alojamento, algo nesse sentido, tá? E permite fazer aí para todos os objetos. Então, se eu atualizar um dos sketches aqui, por exemplo, tá? Se eu modificar o raio, esse aqui, colocar, não sei, 60 milímetros, vai atualizar, tá? Então, fica a dica aí, tá? Fiquem essa ferramenta, uma ferramenta é para isso. E a outra opção, tá? Que é o Enclosure. Essa é a opção, tá? Que permite fazer, basicamente, posso selecionar um número N de faces
E um objeto vai ser criado baseado na intersecção desses N faces, tá? Então, imagina, por exemplo, vou criar um closure aqui, tá? E eu vou selecionar um número N de faces. Vou selecionar essa face, vou selecionar essa face, por exemplo, tá? Esse objeto que está aqui, tá? Quantas faces eu quiser, basicamente, e até um momento que ele vai começar a gerar um objeto baseado na intersecção dessas faces, tá? O objeto é um pouquinho complexo aqui, selecionar essa de tá? Então, vocês podem ver que ele já mostra, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu selecionei basicamente esse objeto que está aqui, ou as faces desse cilindro, tá? Eu selecionei as faces desse hexágono que estão aqui, tá? E ele gerou já um objeto que é a intersecção desses dois objetos, tá? Então, é isso que essa ferramenta, tá? O Enclose permite gerar. Então, quando eu clicar aqui, quando finalizar, vai ter gerado a intersecção desses dois objetos, tá? E nesse caso, se eu quiser fazer em relação a todos os objetos, eu basicamente, tá, vou selecionar as faces aqui dos outros objetos que eu quero também interseccionar. Ele permite fazer isso. Quando eu aplicar, vocês vão ver que vai ter sido criado um objeto ali baseado na intersecção esses três outros objetos, tá? E se eu, por exemplo, quiser deixar os objetos, tá? Posso deixar aqui tools e aplicar. Então vai ter sido criado um closure, tá? Mas ao mesmo tempo vai ter sido vai continuar os outros objetos que estão aqui, tá? Os desenhos originais. Então essa é a opção aí que permite que faz essa enclosure, close, tá? Então, essa é a ideia. Então, se eu vim aqui atualizar um dos sketches, tá? Imagina que eu venho aqui, tá? E vou, não sei, vou aumentar o raio desse objeto, desse desenho, tá? Vou colocar 80 milímetros, tá? Quando eu aplicar um OK, vocês vão ver que vai ter mudado. Vai mudar todo, tipo, vai basicamente mudar outra, vai ser outra figura, certo? Porque eu vou ter um enclosure baseado na atualização desse sketch. Então, tenha isso em mente, tá? Que é uma ferramenta bastante poderosa para fazer as coisas muito alto nível com isso, tá? Com essas duas ferramentas. Otimizar bastante o procedimento de criação, principalmente com o Thicken aqui, tá? E que, então, tenha esse cuidado que quando atualiza um sketch pode mudar. Especificamente para essas duas ferramentas, isso é bastante importante, tá? Se eu fizer uma atualização do sketch, provavelmente vai mudar muito o enclosure, tá? E aqui ficou claro, tá? Então, tipo, eu basicamente modifiquei, assim, o raio desse cilindro, tá? Vou até voltar aqui novamente, tá? Eu modifiquei o raio desse cilindro e modificou muito o objeto resultante, tá? Sobre os outros modelos aqui, tá? Ó, olha a diferença, tipo, como fica muito diferente o card final, tá? Então, é isso basicamente, tá? Essa ideia que eu queria mostrar nesse vídeo, e aí mais outras features, outras ferramentas aí que tem no desenho card nos próximos vídeos.